Bom dia. Bom dia, gente. Vamos falar um pouco sobre essa discussão sobre racismo estrutural dentro da análise do livro de Silva Almeida, né? É, essa é uma determinada interpretação sobre racismo que está sendo muito debatida, né? Mas em alguns casos parece que há pouca leitura do livro em si, né? Mas vamos lá. Silva Almeida ele vai construir sua análise sobre racismo estrutural dentro de duas perspectivas centrais, né, de que entender os conceitos de raça e racismo como elementos estruturais de uma determinada sociedade, ou seja, são categorias sociais que fundamentam, alicerçam todas as relações sociais, especialmente na modernidade, né? Essas, houve um processo de mudança qualitativa, de mudança quantitativa e qualitativa, né? Nessa perspectiva da exploração entre os grupos humanos, né? E nesse sentido, a perspectiva que ele lança a mão é que em termos bem sintéticos, né, bem genéricos, é que o racismo é a forma de estruturação ou a forma de organização que não é uma anormalidade, não é algo esporádico, né? Não é algo que ocorre, que deve ser combatido por determinadas atitudes do Estado, etc., que também deve ser feito, né? Ele fala sobre isso, né? Mas que esse processo de classificação e hierarquização entre raças humanas, entre aspas, né? E a própria conceito de raça não existe, né, do ponto de vista biológico, né? É o funcionamento normal das sociedades na contemporaneidade, ou das sociedades que se desenvolvem a partir do modo de produção capitalista que remonta lá ao século XVI. Né? Então, não é algo anormal, né? Não é um tipo de comportamentos anormais, né? Mas sim que é a própria normalidade. A sociedade moderna, a sociedade capitalista moderna, ela se fundamenta sobre relações que se baseiam na hierarquização de raças, tá bom? Dentro desse período de espaço e de tempo, né? Claro que o grupo que foi subordinado, que sofreu sobremaneira esse processo, foi o grupo dos negros, né? E do grupo dos negros e do grupo dos indígenas, né? Foi um processo de dizimação, né, de morte, né? Darcy Ribeiro fala sobre os indígenas, de um etnocídio, né? Naquela dos milhões de seres humanos que foram mortos, tá certo? Então, é um funcionamento normal. E sem esse racismo, né? Sem essa explicação racialista da realidade e seu correlato sem o processo de escravização, né, não existiria essa sociedade moderna ou, dito de outra forma, não existiria o modo de produção capitalista, tá certo? E o outro ponto é que ele fala que há uma necessidade de conhecimento mais geral, né? De um conhecimento de uma teoria social, mais do que de um conhecimento de uma disciplina específica, ou de sociologia, de economia, né? Ou de direito, né? Há uma necessidade de transitar entre essas disciplinas para que se busque uma completa objetividade, um conhecimento objetivo sobre o objeto, né? Então ele fala sobre a forma como a filosofia leninista, como o pensamento positivista, como a economia lida com esse fenômeno, né? Como o direito lida com esse fenômeno. Então ele transita entre várias disciplinas das ciências humanas. Então, o racismo estrutura e é a condição normal da sociedade capitalista, e compreender a raça e o racismo faz com que o pesquisador tenha conhecimento de uma teoria social. Beleza? São esses dois pontos. Né? Ele vai, ao longo do livro, né? Falando sobre
as origens, né, históricas, né, do termo, de certa forma, a origem etimológica do termo raça, né, que vai primeiro se relacionar à questão ligada a classificações biológicas com relação à fauna e à flora, etc., né, e como o sentido de raça, né, emerge a partir do século XVI, né, como autores como Arthur de Gobineau, entre outros, né, vai transpor, vai tentar transferir esse sentido de classificação para as comunidades humanas, né? Então vai haver uma construção de classificações de grupos humanos distintos, né? Mas contrariamente ao que ocorria, por exemplo, no âmbito da biologia, né? Quando você pensa algumas espécies de árvores, algumas espécies de mamíferos, etc., que essa divisão ela existe para fins de entendimento racional da própria realidade natural, né? Quando há essa transposição dessas classificações em raças distintas, com o processo de desenvolvimento e de expansão do modo de produção capitalista, não vai ter só como objetivo essa classificação de diferenciar determinados grupos para fins de explicação racional científica, mas vai ter fins de classificação e hierarquização para fins de dominação econômica e política. O que está sendo dito? A partir do momento que se classifica, por exemplo, o grupo dos brancos como o grupo mais desenvolvido, o grupo humano teoricamente mais desenvolvido, em detrimento dos negros e dos indígenas, é uma forma de justificação de dominação econômica que justificou, né? Essa palavra, a palavra correta, vai justificar e vai tentar, através de argumentações filosóficas e a posteriori científicas, explicar a conquista e a escravização dos negros e dos povos indígenas. Tá certo? Então, se na classificação entre espécies animais era para fins meramente de explicação biológica científica, quando há a transposição de classificações humanas, há esse plus, há esse somatório, né? Com esse somatório e hierarquização para fins de dominação econômica e política, para fins de exploração. Né? Os negros eram inferiores, mas os negros, por serem inferiores, né, eles poderiam ser escravizados pelos brancos. Né? Os indígenas, por não terem alma, por serem inferiores, eles poderiam ser escravizados pelos brancos. Né? Os brancos não poderiam escravizar outros brancos, né? Mas os brancos poderiam escravizar outros povos que seriam inferiores. Né? E no sentido, no desenvolvimento dessa lógica, essa exploração ela não significava uma forma de violência, mas para os brancos significava uma forma de libertação, de elevação dessa população em direção a um determinado patamar de civilidade social. Né? Então, esse ponto é importante, né, porque vai se desenvolver ao longo do tempo, né, passando o século XVI, né, que tem esse período, que tem essa gênese das primeiras teorizações racialistas para explicar o desenvolvimento da humanidade entre grupos distintos, né? Esse processo ele vai desembocar, por exemplo, no poema de um escritor, que eu esqueci sempre o nome, acho que é escritor inglês, que ele vai escrever, acho que entre no século XIX e no século XX, o poema O Fado do Homem Branco, né? Ele vai tentar, através de sua poesia, justificar esse processo de violência que foi no colonialismo. Né? Ele vai dizer que não foi uma violência, né? Mas foi um processo em que os brancos levaram a civilização para aqueles povos inferiores, né? Como se essa relação teria sido uma relação de quase de fraternidade, de solidariedade, né? Que os franceses, ingleses, né? Os alemães saíram da Europa civilizada para
a realidade do continente africano, né, para levar a civilização, né, etc. Né? É um filme interessantíssimo sobre a Batalha de Argel, que pega esse processo de luta pela independência do povo argelino da dominação francesa. Tá certo? Então, o conceito de raça tem essa gênese histórica, né? Mas o conceito de raça ele também tem uma outra característica, segundo o autor, que é seu caráter relacional e sua radical historicidade. No caráter relacional é o seguinte: um branco ele só é branco em relação ao negro, né? O negro só é negro em relação ao indígena, o indígena só é indígena em relação ao amarelo. Eles estão em relação, né? Para se entender a identidade branca, necessariamente tem que se faz uma relação com a identidade preta. Né? O branco é o não preto, né? O preto é o não branco, então ele não tem características, vamos dizer, absolutas em si mesmo, ele sempre tem que estar em relação, né, com o outro. Né? O branco é o não preto, né? O preto é o não indígena e o indígena é o não amarelo. Né? Então estão sempre essa classificação é sempre relacional e histórica, porque é histórica, né? Em determinado momento histórico, as características fenotípicas e raciais e culturais relacionadas à população preta se tornou inferior em relação à população branca, né? Em momentos anteriores não existia essa determinação, essa classificação baseada no fenótipo, né? Já tem outros exemplos lá na própria comunidade judaica, né, em longo processo de tempo, eram consideradas comunidades não brancas, né? Hoje em dia essa lógica mudou, né? Quando os ingleses conquistaram a Irlanda, né? Uma das justificativas era que os irlandeses não eram populações brancas como os ingleses, né? Então se justificava essa dominação. Né? Hoje em dia, os ingleses são uma população branca, né? Majoritariamente branca, europeia branca, tá certo? Olha como essa ideia de raça, ela não é fixa no tempo e no espaço, né? Ela vai se desdobrando e se mutando, né? Mas isso não leva a gente está discutindo questões absurdas como o racismo reverso, etc. Ele é estável, né? Mas com parcimônia essas mudanças ocorrem no tempo e espaço, tá certo, né? O racismo moderno contemporâneo foi basicamente um racismo que atingiu as populações pretas do continente africano e também as populações dos povos originários, tá certo? Então foi majoritariamente isso. Fora isso, não, né? Então, continuando, né? Dentro desse novo paradigma que emerge do século XIX, esse novo paradigma emerge do século XIX, e vocês têm que ter em mente que no século XIX, perdão, no século XVI, porque o século XVI é o século que começa as grandes navegações. Então, o século XVI vai começar as grandes navegações, não processo de europeização do mundo, de modernização seguindo de universalização do modo de produção capitalista, né? Então, aquela comunidade europeia que vivia fechada em si mesma, né, com um processo de renascimento comercial, né, e de colonização, né, das grandes navegações, ela vai começar a tecer novamente, né, relações sociais com populações estranhas, com populações diferentes, né? Ela vai tecer relações sociais de forma quantitativamente, qualitativamente diferente, né, mais intensa, né, com os negros africanos, eles vão chegar, né, ao nosso continente, a América Latina, né, e vão se deparar com povos originários que tinham uma organização familiar, organização econômica, expressões religiosas, formas de organização da própria propriedade, em vez de uma propriedade privada, uma propriedade de natureza coletiva, são completamente diferentes e, obviamente, o que se produzir um empate, né, entre grupos humanos tão distintos entre si, vai fazer com que os europeus, né, os teóricos europeus, os teóricos da filosofia iluminista, do positivismo, da visão social, né, busquem explicar essa multiplicidade da humanidade
no sentido de responder a seguinte pergunta. Dada essa diferença entre eles, né, os negros, os povos originários e os europeus, eles faziam parte de uma mesma humanidade. Né? A humanidade tem uma determinada unidade, a humanidade é produto de uma diversidade que faz com que existam raças diferentes. Se existem raças diferentes, existe algum tipo de hierarquização das raças, ou seja, existe uma raça superior e uma raça inferior. Eram essas respostas que os teóricos europeus buscaram dar. E as respostas que os europeus deram naquele momento era de que a multiplicidade da humanidade significa que existem raças diferentes, e não só que existam raças diferentes, que essas raças elas obedecem a uma determinada hierarquização. Ou seja, eles eram o cume o topo do desenvolvimento da humanidade, e os outros povos eram inferiores, por serem inferiores, deveriam ser dominados, ou dito de outra forma, a dominação era plenamente justificada, porque o processo de dominação faria com que aqueles povos inferiores conseguissem chegar no nível de desenvolvimento maior. É essa a lógica, né? Não por acaso, naquele momento histórico, uma ciência como a antropologia, né, no século XVIII, século XIX, uma ciência como a antropologia vai se desenvolver assentada em uma certa dicotomia, numa certa relação opositiva, oposta, né, entre os povos civilizados e os povos selvagens, ou dos povos civilizados e dos povos primitivos. Os povos civilizados, quem eram? Os europeus. Os europeus, cristãos, capitalistas, eles eram povos civilizados. Eles eram o ápice do desenvolvimento humano. E os povos primitivos e selvagens eram os povos da África subsaariana, eram os povos originários, os povos indígenas de toda a América Latina e etc. E dessa dicotomia se justificava o processo de dominação, que vai ser brutal para as populações originárias aqui na América Latina, né? E que no processo de neocolonialismo vai ser brutal para todo o continente africano. Por quê? No colonialismo não existia uma ocupação europeia de fato, né? de parte do continente africano, tá certo? Eles iam lá, pegavam os escravos na troca, realizavam troca, né, dos negros que foram escravos, perdão, não se utiliza esse termo, dos negros que foram escravizados, né, e eles traziam para trabalhar de forma compulsória aqui em todo o continente latino-americano. Né. A posteriori, né, com o neocolonialismo, que emerge já no século XIX, né, as potências imperialistas elas ocupam de fato, né, Inglaterra, vai ocupar a Índia, né? A Alemanha vai ocupar alguns países, o Império Belga, né? Os franceses, principalmente o norte da África, os holandeses e tal. Tá certo? Então, se no colonialismo eles não ocuparam o continente africano, no período neocolonialismo eles ocupam de fato o continente africano. Né? Tá certo? Então, prosseguindo, né? Eles citam um teórico africano, Achille Mbembe, né? Ele vai falar uma coisa, vai afirmar algo interessantíssimo e grave nisso, né? O processo de colonização foi um projeto de universalização cuja finalidade foi a de inscrever os colonizados no espaço da modernidade. Mas lembrando, a modernidade capitalista que tem sua característica principal a propriedade privada dos meios de produção, né? Modernidade entendida nesse sentido. Ela é uma nova forma de organização, principalmente econômica, política, social, que ela vai se fundamentar numa lógica de dominação e exploração econômica e vai ter uma centralidade com os conceitos, com as categorias de raça, de racismo. Modernidade vai significar capitalismo, basicamente, Estado democrático de direito e dominação baseada na raça, no racismo. Beleza? Continuando esse processo
né? A, já para caminhando quase para um desfecho, né, que a gente só vai trabalhar parte do livro, não o livro todo. Né? Qual é a grande novidade que essa modernidade, entendida nesse sentido que eu falei agora há pouco, qual é a novidade? A novidade é simplesmente de que, dado o desenvolvimento do pensamento filosófico via o iluminismo, principalmente dado o desenvolvimento do positivismo, né? O positivismo vai se caracterizar por uma corrente filosófica no sentido amplo, nas escolas particulares, sociologia, história, economia, etc., né? Com uma determinada forma de pensar, de compreender, de explicar as relações humanas, que eles vão ter o fundamento na própria biologia e nas ciências exatas, tá certo? Quem já estudou comigo o positivismo de Comte vai lembrar disso, né? A forte influência das ciências biológicas, né? E das ciências exatas, notadamente da física, né? Lembre-se, antes do nome da sociologia ter esse nome de sociologia, Comte tinha batizado ela como física social, tá certo? Então, vai ter essas características principais. Os conceitos de raça e de racismo vão se fundamentar em discursos filosóficos e científicos, né? Tá certo? Então, biologicamente, principalmente nas características fenotípicas, né? É que residiria a desigualdade e a inferioridade dos não-europeus, aliado a uma outra tipo de explicação, né, que se vincula ao determinismo geográfico. Né? O determinismo geográfico, principalmente com Ratzel, né, que vai dizer que as condições geográficas de uma determinada localidade, de um determinado país, de um determinado território, vai impor determinadas barreiras para o desenvolvimento humano daqueles povos. Então, o clima geográfico, o clima temperado e as características geográficas da Europa e dos Estados Unidos e do Canadá, né, vão facilitar o desenvolvimento econômico e social daqueles países. O clima quente, né, parte do continente africano, o clima desértico, vai significar um enorme vai significar que existem enormes barreiras para o desenvolvimento daqueles povos. Então, o determinismo biológico e o determinismo geográfico, eles vão se unir para explicar, dentro dessa lógica, por que aqueles determinados povos são desenvolvidos e outros não. Tá certo? O sentido disso é que cientificamente ficaria provado, né, as desigualdades no desenvolvimento humano e, dado esse determinismo biológico, dado esse determinismo geográfico, seria impossível qualquer tipo de, em última instância, seria impossível qualquer tipo de desenvolvimento humano dessas regiões, desses grupos humanos. Beleza? Então, as classificações, as características, biológicas, as características geográficas, e também ele aponta outra característica principal, que são as características étnico-culturais, né? Está relacionadas à organização do sistema de parentesco, né? Como se organiza a família, questão das religiões, ou seja, todo o modo de existir, todas essas particularidades culturais vão explicar características morais e comportamentais daquelas pessoas. Aí você vai ter outras formas de explicação dessa inferioridade através da antropologia criminal de um Lombroso, né, da frenologia, que também explica tudo isso. Mas nas outras aulas a gente vai falando, tá certo? E finalizando esse ponto, né, bem interessante, que fique claro, cristalino para vocês todos, né, que o autor
sintetiza toda essa questão uma única frase. Essa frase é muito importante que vocês gravem, né? Ele vai falar que a raça é um elemento essencialmente político, sem qualquer sentido fora do âmbito socioantropológico. A raça é uma categoria social política, ela não existe enquanto uma característica biológica. As raças humanas não existem do ponto de vista biológico e genético. O racismo e ainda a permanência dessa hierarquização entre raças é produto de dominações humanas, né? São produtos ideológicos, né? São construções humanas para justificar algum tipo de dominação. Do ponto de vista estritamente biológico e genético, as diferenças entre os grupos humanos não são suficientes para produzir raças distintas. Esse é o ponto, né? Raça é um conceito, é uma categoria política não biológica, né? A categoria ideológica humana que tenta justificar hierarquizações entre grupos humanos distintos. Biologicamente não existe. Então, fica a dica. Valeu, espero que ajude. Beijos.